Esse vídeo é para você que quer se tornar um corretor de imóveis na Flórida, a passar de primeira na prova do estado e ter a sua licença para atuar no ramo imobiliário. Assim como eu consegui, eu tenho certeza que você também é capaz. Meu nome é Alana Ferreira e eu falo de Miami. Bom, gente, eu vou contar um pouquinho do meu início quando eu me mudei para os Estados Unidos, tá? Eu acho que vai ser bem interessante porque algumas pessoas vão passar por momentos parecidos, né? Ou estão passando por momentos parecidos com o que eu passei. Quando eu me mudei para Miami, foi uma grande surpresa porque eu não sabia, mas aqui as pessoas falam inglês e espanhol. E eu não sabia, eu achava que era só o inglês. Assim que eu cheguei aqui, eu me matriculei numa universidade e eu comecei a estudar o inglês. Esse processo durou um ano, mais ou menos, nessa universidade. Um ano não, um pouco mais, mas assim, né? Até eu decidir entrar no mercado imobiliário foi um ano. E aí um ano se passou e eu comecei a conversar com outras pessoas, me interessar pelo mercado imobiliário, que é um mercado fantástico. E eu decidi, né, tirar minha licença para atuar no ramo imobiliário. Eu confesso que foi bem difícil para mim no início, tá? Eu fiquei bem resistente por conta da questão da língua. Eu falei, eu não tenho capacidade para isso, né? Eu não vou dar conta. Várias fantasias falando na minha cabeça mesmo. E tem a opção aqui, né, no estado da Flórida, lembrando que cada estado, né, é de uma forma. Eu estou falando do estado da Flórida. Tem a opção de você fazer a prova em espanhol e a prova em inglês. Eu resolvi fazer a prova em espanhol. Alana, mas por que, sendo que você já estava estudando inglês? Porque para escutar, eu tenho mais facilidade em escutar o espanhol do que o inglês, né? O inglês para mim é um processo, eu continuo estudando, né? O processo é contínuo aqui do aprendizado das duas línguas para mim. E aí eu resolvi fazer a prova em espanhol. Quais são as duas provas que você tem que fazer, tá? A primeira prova que você tem que fazer é a prova do Instituto de Ensino, que você vai ter que se matricular e fazer um curso de pré-licenciamento de 63 horas. Nesta prova, você tem que fazer 70% e são 3 horas de prova. E a segunda prova, você tem que fazer no mínimo 75% e são 3 horas e meia de prova, tá? E aí eu escolhi a modalidade em espanhol. E aí, gente, eu confesso, né, que teve um pouco de resistência minha, que eu não daria conta, mas eu falei, não, eu vou estudar. O máximo que vai acontecer é eu ter que repetir a prova de novo, né? Mas eu tinha decidido realmente ir para esse mercado. E aí eu me matriculei, tá? Na Gold Coast Schools, que é uma escola excelente que eu super indico, mas eu sei que tem outras escolas, tá? Então a minha indicação é vocês conversarem com pessoas que já estão no ramo ou amigos, né, que conhecem mais esse mercado e você se matricular na escola que você fica mais à vontade, tá? Assim que eu me matriculei, né, para a opção em espanhol, eles me pediram a documentação, que seria o Social Security Number, que é o número de seguro social. Você tem que ter um diploma de high school e tem que ser maior de 18 anos. A sua documentação tem que estar toda certinha, apesar de você não precisar de cidadania americana, tá? Assim que eu me matriculei, eu já fiz a coleta das impressões digitais para verificação dos antecedentes criminais, que se chama fingerprints, e eu fiz no mesmo dia que eu fiz a matrícula. Quando eu fiz a matrícula, eu busquei esses dois livros aqui, tá? Que são os livros da Gold Coast Schools, que é esse livro um pouco mais fino e esse livro bem mais grosso, né? Mas é esse livro aqui que realmente eu estudei, tá? Foi a minha base de estudos. E aí eu já levei esse livro para casa. Eu já cheguei em casa, eu já comecei a dar uma folheada mesmo no conteúdo, né? Sem muito compromisso, para eu me familiarizar com a língua, né? Com o conteúdo. Tem algumas questões de matemática, tá? Na prova, então fiquem tranquilos que a escola, né, dá todo um direcionamento, explica super bem. Então, se eu conseguir, gente, é o que eu falei, vocês também conseguem. Que isso foi algo que eu fiquei preocupada na época, né? Ai, meu Deus, questão de matemática, né? Mas é estudar bastante, viu, gente? Que vocês vão dar conta. E aí eu comecei a dar uma folheada. Bom, as aulas iniciaram, tá? A dica que eu dou para vocês, tá? É vocês seguirem na risca mesmo o que o professor está falando, as dicas que o professor dá. Quando eu resolvi, né, tirar minha licença, eu conversei com algumas pessoas e as pessoas, né, me botaram um pouco de medo, né? Eu fiquei um pouco receosa. Algumas sim, algumas não, tá? Acho que é importante tocar nesse ponto. E eu fiquei muito receosa, assim, né? Algumas estudaram demais e demoraram muito para passar, conteúdo demais pode te prejudicar. Então, por isso que eu estou falando, siga as orientações do professor, ele é capacitado para isso. E eu realmente, eu era, assim, né, bem certinha, eu anotava tudo, seguia tudo que o professor falava, e isso foi importante, porque eu estudei exatamente, né, o conteúdo que ele falou. Ele dá as dicas do que cai na prova do estado, o que cai na prova do instituto, né, da escola, então isso para mim foi super importante.
Algo interessante, né, que eu tenho que falar também, é que quando eu me matriculei, tinha 3 opções, tá? Pode ser que isso varie um pouquinho, né, de escola para escola, mas quando eu me matriculei, tinha a opção de fazer o curso em uma semana, tinha a opção de fazer o curso em 2 semanas e tinha a opção de fazer o curso em 4 semanas. Só que uma semana você estudava praticamente a semana inteira, de manhã até à noite. Eu optei em fazer o curso de 4 semanas, tá, gente? Porque era segunda, quarta e sexta, de 9 a 1 da tarde, e me dava um respiro para eu conseguir estudar sozinha, porque é muito conteúdo. Então, isso, né, eu acho que foi importante para mim. E tem a opção também de você fazer online ou você fazer presencial. Eu optei pela opção online porque eu tenho muita disciplina em estudar sozinha. Mas tem amigas que fizeram a opção presencial, passaram de primeira, já sacaram a sua licença e amaram, porque fizeram grupos de estudos, né? Gostam desse contato com o professor. Às vezes tem as feiras também de imobiliárias que vão lá para falar um pouquinho sobre o negócio. Então, eu acho que é bem pessoal essa escolha, tá? Eu resolvi fazer online mesmo. Assim que eu comecei a fazer o curso também, eu apliquei para o DBPR, que é o Department Business Professional Regulation. E aí, através da aprovação do DBPR, das suas coletas digitais, está todas ok, aí sim você consegue, com a certificação, depois que você passar na prova do Instituto de Ensino, você consegue agendar a prova do Estado, tá? E aí foi isso que aconteceu, tá? Eu estudei bastante. Uma dica bem legal também que eu vou dar para vocês é que o professor, o professor não, na escola tinha um canal no YouTube, então eu sempre estava escutando os áudios, foi super importante isso porque eu acredito, né, que a repetição vai te ajudando a memorizar as coisas, né? Ela leva já a quase a perfeição. Então eu escutava muitos áudios mesmo, tá? Isso foi fundamental. Às vezes eu estava fazendo uma caminhada, às vezes eu estava preparando alguma coisa na cozinha, eu sempre estava escutando. Isso foi bem importante. E aí eu estudei, tá? Pela plataforma que eles disponibilizam também, tem muitos exercícios. Eu fiz aqueles exercícios e fiz todos os exercícios que tem nesse livro menor, tá? O livro maior era basicamente os exercícios que tinham na plataforma, então eu consegui fazer. Gente, tem que estudar bastante, tá? Muita gente me pergunta, ela não tem que estudar bastante? Tem que estudar bastante, né? Eu acho que você tem que ter disciplina, você tem que ter constância, você tem que ser determinado, né? Porque você vai conseguir. Tem que ter uma rotina de estudos, né? Bem certinha para você conseguir. E aí, né, você faz a prova do Instituto de Ensino. Eu lembro que quando eu fiz 96, fiquei super feliz, eu estudei bem o que o professor falou. E na prova do Estado você já não consegue ver a sua nota, você só consegue ver se você passou ou não, tá? Para a prova do Estado, tá, gente? Passando primeiro na primeira prova. Depois você faz a prova do Estado. Para a prova do Estado, a dica que eu dou para vocês, tá? Essa dica, ela vale ouro. Como eu escolhi a opção em espanhol, você tem como, na hora da prova, clicar em um botão e transcrever para inglês a questão. Ai, Alana, mas eu não sei nem o espanhol, vou saber o inglês? Calma, gente. A grande questão é estudem as palavras-chave, os conceitos-chave em inglês. Porque se você vê que a tradução não está tão igual ao do livro, e acontece, tá? Aconteciam algumas questões minhas, eu mudava para o inglês. Aí eu falava, não, peraí, agora eu entendi essa daqui. Então isso foi bem legal para mim. Se você sabe mais o inglês, a minha indicação é você fazer a prova em inglês, tá? E não fazer a prova em espanhol. Eu optei pelo espanhol, passei de primeira e deu tudo certo também, tá? Eu acho que é só essa diquinha aí que eu acho que é muito importante, né? Aprenda os conceitos chaves em inglês e vá com eles na cabeça em inglês também, tá? E aí já saiu o resultado na hora lá, foi ótimo, comemore mesmo. Algo que eu fiz, né, antes da minha prova foi relaxar um pouco. Não me cobrar tanto, né? Faça alguma coisa que você goste, uma caminhada, né? Vai tomar um suco, fica com seus filhos, né? Aproveite esse momento para você relaxar um pouco a cabeça, porque essas provas, né? Elas são bem desgastantes. Então, é importante você relaxar um pouco também, tá? E aí, quando eu fui fazer a prova do Estado, eu lembro que várias questões que eu tinha feito em casa, várias provinhas que eu tinha feito em casa de 100 questões, eu fazia mais ou menos com 1 hora e meia a 2 horas. E a prova do Estado são 3 horas e meia. Eu gastei as 3 horas e meia, gente. E não levantei pra nada. Eu achei que ia sobrar. Eu falei, nossa, 3 horas e meia é muita coisa. Não é. Então, eu usei muito tempo, eu fui revisando todas as questões, né? É importante você revisar se você tiver tempo. E aí foi isso. Você passa, né? Você já tem a sua certificação que você passou. E aí você vai filiar, né, a um escritório de corretagem, um broker que a gente chama aqui.
E esse momento é super importante, né? Porque você vai estar em uma nova fase da sua vida, né? Que você vai precisar de muitos treinamentos, muitas orientações. Então é bom você escolher, né, muito bem, né, a pessoa que você vai se filiar, né, o escritório de corretagem que você vai se filiar. Hoje eu faço parte da eXp Realty. Eu estou super feliz, são mais de 88 mil agentes, é uma empresa que dá muito suporte, muito treinamento, dá coaching, né? Então isso está sendo super importante para mim. Eles dão um programa de mentoria mesmo para a pessoa, eles ajudam você a desenvolver a sua marca pessoal, a desenvolver a sua equipe. Eles estão listados na Nasdaq, então tem todos os números, todas as informações abertas para quem se interessar em ver. E se depois de você, né, tiver sacado a sua licença, quiser bater um papo comigo, vai ser um prazer conversar com você e quem sabe, né, você fazer parte da minha equipe, viu? É isso. Espero poder ter ajudado vocês. Um grande abraço.